gravando agora, é isso aí, né? Eu não sei quem você é, eu não sei onde você está, eu não sei que oração, e sei lá, acho até que nem me interessa, mano. Só tem dois jeitos da gente fazer podcast, ou com 1 milhão de reais e mega produções, ou com 1 milhão de problemas. Você tá ouvindo Contrabando, Informação e Pirataria, um podcast cheio de problemas, meu, é isso aí. Vai ter carro passando, vai ter cachorro latindo, vai ter passarinhos aí, a natureza toda entrou aqui. Tá chovendo também, mas é isso, vamos gravando e vamos ser felizes. Hoje deixa eu ver aqui no calendário, não faço a menor ideia também, não faz a menor diferença pra você que tá aí batendo aquela louça do rango, aquela louça esperta aí, vamos nessa. A ideia desse podcast é contar um pouco da sua própria história, assim, né? De onde as coisas foram surgindo, de uma perspectiva bem pessoal mesmo, assim, né? Então, o Contrabando era um programa de rádio, na Rádio Caruncho FM Livre de Cachoeira do Sul. As pessoas que lá tocavam os programas, na Casa Pirata, onde ficava a rádio, aprenderam muitas coisas com o pessoal da Rádio Tarrafa, FM 107.5, da Ilha de Desterro, em Santa Catarina. Então rolou essas trocas assim, e aí se tocou a Rádio Caruncho, e lá tinha um programa do Contrabando. O que afinal de contas é um podcast? Essas são perguntas fundamentais para a gente fazer quando a gente está começando um podcast. Será que eu respondi isso no primeiro episódio? Eu não faço a menor ideia. Mas o que eu sei é que o podcast não é um formato de programa. O podcast é um formato de distribuição. Geralmente a gente tenta compreender assim, né? Pequenos programas de rádio. Mas o rádio também tem os seus formatos. Tem programas de notícia, programas de futebol, programas musicais, programas religiosos, enfim. É importante a gente falar sobre o que é podcast, o que é rádio. Poderia ficar aqui, sei lá, lendo o Gattari, Milhões de Alices de Potência. Meu, adoraria fazer isso, mas o texto tá aí, tá disponível em qualquer lugar, é só você escrever aí no seu buscador favorito Milhões de Alices de Potência e ser feliz. A questão que eu trago é: será que é possível a gente viver sem rádio? E quando a gente diz viver sem rádio, viver sem podcast, viver sem música, viver sem tocadores de streaming, viver sem audiolivros. É bem comum as pessoas hoje em dia pensarem que não precisam do rádio, sabe? Que elas, eu nem ouço mais rádio. Sim, mas ela ouve podcast. Ela ouve a banda favorita no aquele aplicativo verdinho que paga muito mal os músicos. Será que ela realmente não ouve rádio? Será que ela realmente, sei lá, o rádio é um formato? A gente tem muitas e muitas dúvidas, a gente tem muitas questões. O rádio já foi com fio, tá ligado? O rádio chegava nas casas somente para quem pagava o rádio, cara. Durante muito tempo, antes das grandes propagações de onda, né? O rádio era com fio. Muito antes da gente ficar questionando se a gente já não vive sem rádio hoje, porque já existem todos esses outros formatos de distribuição, e compreendendo que o rádio também é um formato de distribuição, a gente precisa se perguntar
Por que as pessoas assistem TV? Ah, mas ninguém mais assiste TV. Então as pessoas assistem o YouTube. Mas o que os caras do YouTube fazem? Muitos caras do YouTube acordam cedo, leem os principais jornais do Brasil e entregam ali um resumão mastigado, cheio de opinião sobre as principais notícias do país. Cara, não é muito diferente do rádio. Na minha cidade, por exemplo, você acorda cedinho, liga o rádio e o apresentador do programa, ele tá lendo o jornal, dá pra ouvir ele folheando o jornal assim, lendo as principais notícias do jornal impresso. É diferente de outros lugares onde as emissoras de rádio estão ali na hora, ao vivo, na rua, num acidente de trânsito, nos problemas cotidianos da cidade. É um outro formato de rádio, é um outro jeito de se fazer rádio. Agora também tem os streamers de game ali, né? E sei lá, o cara tá narrando uma partida de futebol do jeito dele ali, mandando ver as groselhas dele ali. E sei lá, tem 160 mil pessoas assistindo, assim, sabe? Os formatos mudaram pra caramba. E isso é massa, sabe? Isso é importante. Há décadas atrás existiam as rádios novela, né? Radionovela, que por sinal estão voltando em formato de podcast, né? Olha só, de novo, né? As rádios novelas estão voltando, porém em formato de podcast. O conteúdo existe, a forma do conteúdo. O que está mudando é a entrega desses conteúdos, né? Será que eu já estou adiantando o final desse episódio? Bom, vamos devagar então. Esse negócio de rádio aí. Eu acho que é porque na minha casa e talvez na casa de muita gente, a gente acordava para ir para a escola ouvindo o rádio. Então o rádio era o despertador da casa. O radialista lá, o Schneider, falava 777, antes da hora não é hora, depois da hora não é mais hora. E aí, tipo, sei lá, uns minutos depois, ele dizia 7, 7 e 7, antes da hora não é hora, depois da hora não é mais hora. Então, cara, 7 minutos e 7 segundos para 7 da manhã, e depois às 7 da manhã e 7 minutos ele
gravou esse bordão aí lá na famosíssima Escola do Rádio, que eu nem sei se ainda existe, né? Nessa mesma Escola do Rádio. Tinha o meu amigão lá, o Rodrigo Reis, que eu tenho certeza que deve continuar trabalhando no rádio, né? E ele tocava um programa chamado Musical 1090, que era exatamente pegar um horário tóxico ali para a grade da programação da Rádio AM, porque ninguém patrocinava aquele horário ali, né? Quem que vai querer patrocinar uma Rádio AM às 9 da noite? Ninguém, né? Principalmente num período aí com muitas FMs e tal, no início dos anos 2000. Esse meu amigo, o Rodrigo Reis, pegou um horário ali e fez um programa com música, entrevista, DJ, performance de DJ, música ao vivo e piada, tudo isso numa rádio AM no interior, né? E eu ia lá, né? E a galera do Mirk, vocês estão vendo aí que eu tô baixando o nível pra caramba, né? Já tô nos anos 2000 e falando do Mirk. Mas era isso que a gente tinha na época, cara. Era a internet da dial-up e ouvir rádio. Era assim. Também, voltando um pouco mais, eu acho que lá por final dos anos 80, início dos anos 90, a gente teve um rádio PX em casa, né? Que é o rádio da faixa do cidadão, faixa de 2 metros, que não é aquele o rádio amador, como se chama, né? Que precisa um outro tipo de outorga, um outro tipo de equipamento. Enfim, não, é um rádio mais simples, né? E aí o meu irmão e eu, gente menor de idade, ele com a carteirinha do Dentel na época, né? Hoje chama Anatel. Ele tinha a carteirinha do Dentel e podia modular. Eu não tinha, logo eu não poderia modular, né? Na frequência ali do PX, mas eu falava mesmo assim. Mas isso eu vou contar em outro episódio, porque senão a gente vai levar horas aqui. Então o rádio ele atravessa a vida das pessoas de diversos modos. Será que o futebol seria hoje o que ele é sem o rádio? Sem o torcedor no estádio com um radinho a pilha assim no ouvido? Será que o jeito das pessoas frequentarem isso que agora são chamados de arenas, será que não mudou também? É lógico, né, que o valor do ingresso mudou, né? Isso aí a gente sabe muito bem, que o esporte popular se transformou num entretenimento de elites. É só tocar a trilha sonora do futebol que você sabe exatamente o que está acontecendo. E é isso que a gente vai ouvir agora. É um trechinho, né? Não vou tocar todas, porque eu acho lindo, assim, pra falar bem a verdade. Eu não sou um cara de futebol, não curto muito futebol, mas eu acho essas trilhas sonoras, assim, um troço muito marcante. E depois que a gente voltar desses 3 pedacinhos aí de trilha sonora, eu vou contar uma história bem maluca pra vocês aí do que me aconteceu. Muito bem, então, olha só que loucura, cara. É muito clássico isso, né? Nossa, demais, é um classicão, meu. Cara, eu vi essas trilhas aí naquele domingão, hein? Então, tá.
Vou contar uma história muito louca que me aconteceu. Quer dizer, que aconteceu com todo mundo, assim, em Porto Alegre nesse dia, assim. Sei lá, saí do trabalho e tava indo pra casa e de repente, sei lá, do nada, assim, começou a ter polícia pra todo lado, assim, cara. Polícia em cada esquina, sirene ligada pra todo lado. E de repente, pelo corredor de ônibus, assim, o cara metia a viatura ali com giroflex ligado e o caramba. Coisa começou a ficar muito tensa, assim, a cidade toda, as pessoas apertavam o passo para ir embora e tu não sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu morava bem perto do trabalho, assim, então eu cheguei em casa rapidão e o que foi que eu fiz? Eu liguei o rádio, cara. É isso aí. Eu liguei o rádio lá, tinha um cara lá, um maluco, chamado Dilonei Melara. Olha só que nome, bicho. Dilonei Melara. O cara, sei lá, um bandidaço, assim, né, meu? E ele fugiu do presídio, fugiu da delegacia, sei lá de onde é que ele fugiu. Mas ele fugiu, cara, e tava andando pelas ruas de Porto Alegre lá, barbarizando, assim, cara. Andando na contramão, nas ruas, pá, muito louco. E aí ele roubou um táxi, ou sequestrou um táxi, ou sei lá, ele entrou num táxi, cara. E os táxis em Porto Alegre é a coisa mais feia do mundo, cara. É um vermelho ibérico, assim. é, Só que o vermelho ibérico é laranja. É um laranja cartagena, assim, um troço que chega a doer os olhos quando você vê. E aí você imagina aquilo, assim, em altíssima velocidade pelas ruas de uma capital, na hora do rush, 6 horas da tarde, correria total, e o louco entrando nas ruas contramão, fugindo dos meganha, e os caras na cola dele, né? E o Dilonei Melara, ele então, dirigindo aquele táxi para fugir de um cerco policial, ele entra num hotel de luxo, 5 estrelas, com táxi e tudo, porta de vidro adentro, assim, e aí pronto, né, cara, aí barbarizou geral, assim, e eu ali ouvindo tudo isso, né, cara, pelo rádio, né, bababá, bababá, e aí em seguida chegou meu pai, e ele também, mas ele já, o meu pai era mais ligado, né, ele já saiu com um radinho de casa, porque ele fazia isso, ele saía da academia, pum, botava o radinho nos ouvidos, e aí ouviu no FM, né, um plantão, assim, alguma coisa, que tava rolando essa cena aí, né, essa cena bárbara, né, não é nenhuma comédia, não é nada, a gente não pode transformar em entretenimento a violência e as condições que levam à violência, né, mano, assim, na moral mesmo. Eu tô contando aqui uma experiência de âmbito pessoal da minha relação com o rádio. Essas questões que são realmente importantes, a gente não pode menorizar essa questão. E aí, sei lá, né? Prenderam o cara, enfim. E tudo aquilo ao vivaço, né? Então, o rádio é isso, né? Dia 11 de setembro, aquele 11 de setembro, eu trabalhava num escritóriozinho de design gráfico e saí pra fumar, assim, coisa que eu já nem faço mais hoje, né? Eu saí pra fumar e achei estranho que numa loja de tecidos, assim, tinha 2 caixas de som enormes na calçada. Não era na época em que toda farmácia tinha uma caixa de som na calçada. Não, era um acontecimento único, assim, sabe? Uma loja com 2 caixonas de som enorme na calçada. E aí o cara falando, o maior ataque terrorista da história. Cara, eu nem terminei de ouvir o que o cara tava falando, eu já saí correndo na pernada, assim, sabe? Naquela época eu conseguia correr, inclusive, fumar e correr. E aí eu larguei correndo, assim, até pra esquina, assim, que lá eu sabia que tinha um camelô lá, um dogão também, e que ia ter uma TVzinha, né? Eu corri lá, aí vi na TV, eu tava assistindo, assim, e,
e catatônico, né? Porque é um troço assim que tu não imagina, né? E aí, blum, a segunda, né, cara? E aí eu já não sabia se aquilo era um replay, se não era um replay, o que que era. E aí lembrei que eu tinha que voltar pra trabalhar, bicho. Aí voltei pra trabalhar, né? Voltei e tal. E aí contei pras pessoas e ninguém acreditou em mim, cara. Sabe? A galera não acreditou em mim. Aí eu fiz o quê? Pum, liguei o rádio, né, cara? Liguei o rádio ali e tava o cara, de novo, né? A maior, tarari, tarará. E foi isso. Então, o rádio tá presente na vida das pessoas. Para muito além dos bares temáticos de futebol, o rádio existe. E não só o rádio, sabe? Todas as camadas, assim, sabe? As camadas de informação, de entretenimento, de música, né? Quantas vezes a gente ficou lá com o toca-fita no pause, esperando tocar a música que a gente gosta para poder gravar, né? Esses dias eu tava falando pra companheira aqui, né, que agora nem rádio FM tem mais, tá ligado? Assim, ninguém mais ouve. Como é que a gente se informa das músicas, sei lá, das bandas, se não tem mais rádio FM? Como é que você escolhe as músicas que você tá ouvindo? Muita gente fala que o metal acabou, o thrash metal acabou, não sei o quê. Ai, agora todo mundo só ouve isso ou aquilo, ou que não sei o quê. Será? Entra lá no Bandcamp lá, sabe? Tem centenas de bandas, cara. Milhares de bandas. Tem muita coisa, sabe? Então, talvez o que mudou foi a forma com que a gente acessa a música e que a gente acessa essas informações. E é muito louco isso, de como a gente agora é metralhado por informações. A gente recebe muita informação e de todos os tipos, né? De entretenimento, muita propaganda, né? iFood. E aí, agora não, agora você entra, tem 1, 2, 3 milha, tem um não sei o que, tem mais não sei o que lá. Você tem que assistir 2, 3 propagandas para poder assistir um videozinho do cara ensinando como você regular a sua impressora, sabe? Tá ficando muito difícil. Mas enfim, a informação tá aí, o entretenimento tá aí, tem podcast, tem vários formatos de distribuição e vários formatos de conteúdo também. Então, é importante para a gente pensar o que é um podcast, a gente parar um pouquinho, respirar um pouquinho e pensar o que é o rádio. Como que o rádio atravessou a vida das pessoas? Basicamente, esse é o objetivo desse programa. Você pode ouvir esse episódio somente até aqui. Já tá bom, já tá valendo. Porque daqui pra frente agora eu vou falar outras coisas em relação ao rádio e algumas experiências. Mas antes de tudo isso, eu vou tocar uma música da Fanfara Chocali, que é uma dessas bandas que aparecem assim, sabe? Eu tava lá procurando Balkans Brass Bands. E aí, tipo, putz, encontrei esses caras assim. E é muito curioso que eu tinha selecionado as músicas para esse episódio já há bastante tempo e eu venho me enrolando para gravar. Enfim, vocês conhecem bem, né? Vocês também têm uma vida muito louca e você tá fazendo outras coisas, enfim, talvez você nem tenha tempo para parar para gravar um podcast. Então, Fanfare Chocali é uma banda que eu encontrei assim nessas buscas e separei antes de gravar o episódio. E aí eu fui assistir um filme assim bem de boas. E era, no caso, era a continuação do Borat. Olha só que nível, né? Que baixo nível esse meu, barbaridade. Mas enfim, é o entretenimento que eu escolhi para aquele momento. E sabe quem que toca a trilha sonora do filme? É a Fanfare Chocali. E aí eu fiquei pensando, e agora, será que eu boto na trilha sonora do episódio? Porque, vai parecer que eu descobri a banda quando tava assistindo o filme do Borat. Ai. Não, na verdade, quem me apresentou esse tipo de música de brass bands, assim, Balkans Brass Band e tal, foi um cara lá de Cachoeira
E aí ele me falou da Harpe Brasben, né? Herman Brass. Depois eu vou botar o link, que é o nome... Essas bandas, tudo tem uns nomes difíceis de falar, cara. É melhor as bandas de metal, né? Que é, sei lá, Crisium, sabe? É fácil de falar. Mas, então vamos ouvir aí, depois a gente volta. Muita groselha esse negócio. É muito louco esse som, né? Tem muita energia nesse negócio, né, cara? Porque tem ali os metais, né, mandando ver, assim, e tem uma coisa de percussão, assim, mistura, assim, esses aspectos étnicos. Eles têm um episódio de um programa de rádio que é transmitido pelo YouTube. Olha a confusão. Naquele NPR, que é um estúdio de uma rádio, e é um estúdiozinho diminuto, onde rolam uns pocket shows, geralmente de umas bandinhas lo-fi e tal. E os caras entram lá com, sei lá, uns 12, 15 integrantes, sabe? A primeira carreira, assim, as caixas, tarol, e atrás um monte de tuba e trombone de vara e um acordeon. Meu, é uma loucura. Você acessando aí contrabandopodcast.com.br, vai ter o videozinho lá para você assistir. É sucesso, eu recomendo. Pura diversão, entretenimento cultural maravilhoso. E é assim, cara, é assim que as coisas acontecem. A gente tocou então, né, uma rádio chamada Rádio Caruncho, lá em Cachoeira do Sul, e eu vou disponibilizar nas próximas semanas aí alguns episódios aqui no feed do podcast do Contrabando, porque são gravações do próprio Contrabando, os episódios assim gravados ali sem interface de áudio, né? A gente tá aqui com recursos tecnológicos nunca vistos antes, porque naquela época era um notebook doado, assim, um Acer Aspire tinhoso, assim, e ligado numa mesa de som que foi doada pelo pessoal da Rotten Filth, e aí ela fazia um loop, assim, né, para entrada dos microfones, entrada dos auxiliares, aí ela fazia um loop e entrava pela entrada de microfone da placa on-board do notebook. E aí, na saída, ia para o transmissor, né? Na saída da mesa ia para o transmissor, essa coisa errada toda. Enfim. E a gente fazia rádio, cara. E eu acho que isso é bacana, sabe? De se compreender, assim, de se apropriar tecnologicamente, de esticar os braços e pensar, como é que eu faço para ter uma rádio? Fazer uma rádio web. Nossa, o sonho da gurizada era ter uma rádio web um tempo atrás. E aí, sei lá, tinha milhões de rádio webs, e hoje tem várias rádio webs muito bacanas, assim. Muita saudade da nossa querida Rádio Muda, né, a mãe de todas as rádios livres do Brasil. A gente tinha uma gurizada que tocava a Rádio da Juventude, a Rádio Cordel Libertário. Enfim, tem muita gente que tocou rádio
rádio livre, rádio web, bem antes do podcast virar modinha. Porém, bem antes do podcast virar modinha, já existia podcast. Olha só que loucura. Em 2004 eu tive meu primeiro podcast. Chamava Primo Primeiro. Olha, que absurdo, que coisa inútil dar um nome desse para um podcast. Chamava Primo Primeiro e fazia parte lá de um blog cultural de baixíssimo nível da Associação de Bandas de Rock de Cachoeira do Sul, o Fim da Várzea. Chamavam o nome desse blog aí. E a gente resolveu fazer então um podcast para sair gravando a galera assim na rua, falando sobre a cena cultural da cidade. E é isso, assim, né? Para falar a verdade, nem se tinha direito muitas bandas de rock, nem se tinha direito uma associação formada, nem se tinha direito uma cena. Então o que tinha mesmo era a galera bêbada na rua, os adolescentes bêbados na rua, causando espécie. Era isso que tinha, para falar bem a verdade. Mas se fazia. Então, eu tinha um gravadorzinho de MP3 daqueles assim, USB, sabe? Um tocadorzinho de MP3. Na base da gambiarra, da ansiedade, do faz do jeito que dá, porque senão a gente não faz. Então, é preferível que a gente se aproprie tecnologicamente, que a gente estique os braços e faça, que nem lá eu fazia com um gravadorzinho de MP3 e depois ia editar no Audition. Agora, sei lá, agora eu tô gravando na interface e... Como é que é o nome desse programa? E editando no Ocean Angel. É um programa de software livre que eu recomendo para vocês. Estou achando muito melhor que o Audacity. Ocean Angel. Então, baixem aí, instalem aí, divirtam-se, estejam felizes, façam seus podcasts de diversos formatos de conteúdo, assim como distribuam por aí em todos os lugares. O que a gente não pode mais é ficar preso nesse sistema horroroso aí de concessões de rádio que transformaram o espectro sonoro brasileiro num grande latifúndio. Ninguém mais discute isso, o troço todo foi normalizado, e aí a discussão é, mas ninguém mais ouve rádio mesmo. Então é isso. Mas será que não seria melhor a gente fazer, então, um meio de rádio digital comunitário, aonde as comunidades receberiam a frequência digital para transmitir e ter uma frequência? Então, é importante que as pessoas aprendam configurar o microfone do notebook, ou comprar um microfonezinho de mesa e Baratex, ou descolar é uma palavra melhor do que comprar, descolar aí um microfone, configurar uma interfacezinha, enfim, e fazer um programinha, cara. Faz um programinha e manda ver a sua, fala das suas questões, do seu entendimento, faz a sua apropriação e compartilha conhecimentos, aprendizados, erros, enfim. Eu acho que isso que me fez amar tanto o rádio, assim, sabe? Porque nessa relação, fazendo podcast, fazendo rádio livre, participando de programas de rádio, me fez ter uma outra relação com conhecimento, porque você está posicionado na frente do microfone, você tem que ter uma responsabilidade com as coisas que você está dizendo. É bem interessante que a gente dê uma olhada para o que as nossas amizades estão fazendo com os seus podcasts. Abram os olhos e vejam. Tem muita gente fazendo podcasts interessantíssimos, coisas muito legais, muito diferentes dessa groselha toda que eu estou fazendo aqui, mas que é um tipo de formato que eu consigo distribuir. Mas tem gente mandando ver, cara, falando sobre música e software livre, anarquismo ou anarquismos. Tem vários podcasts aí, feminismo, transfeminismo, tem muita coisa. Ter muita coisa é incrível.
E é essa diversidade, é essa multiplicidade e é essa facilidade que a gente nunca teve. Eu nunca sonhei na minha vida ter a velocidade de internet que eu tenho aqui, de ter um equipamento como esse, de poder transmitir, sei lá, sabe? Eu sou de uma geração que gravava fita cassete e mandava pelo correio para as outras pessoas. Então é importante, eu vou encerrando aqui dizendo isso, é importante que você comece ainda hoje a pensar no seu podcast. Que você comece ainda hoje a pensar no que você tem a dizer para as pessoas. Que você comece ainda hoje a não se limitar aos formatos de conteúdos existentes nos podcasts atuais. Xandão! Não existe só esse formato. Tem muita coisa, cara, tem muita coisa rolando por aí. E eu tenho certeza que nós somos pessoas extremamente criativas para criar conteúdos diferentes. A gente não tem que ficar se apegando. Ai, tem milhões de ouvintes. Foi citado não sei o quê. Grandes podcasts, grandes formatos de mídia, grandes não sei o quê. Geram uns bosta que nem o Monark, velho. É isso. Um abração aí. É nóis. Boa noite. Em Brasília, 19 horas.